Vamos chamar o Breno Galante também pro bate-papo, que já tá conectado com a gente. Breno, boa tarde pra você. Diz pra mim o que você tem de destaque inicial nesta quinta-feira pelos lados do Galo. Eu sei que o DM tá cheio, dá pra montar, é quase um time só de desfalque, viu, meu velho? Um abraço. Um abraço, Rafa. Boa tarde pra você, pra Dimara, Lélio, Edivaldo. Bom, só pegando um gancho aí no que o Edivaldo falou, o Atlético está com a expectativa, isso ainda vai ser conversado com o Bernard, mas pode ser que na próxima segunda-feira, no dia 17 de junho, o Bernard já comece os trabalhos aí na Cidade do Galo. Vai ter um bom tempo, quase um mês, para poder não só aprimorar a forma física, ele vinha jogando, mas adquirir ali aquele conhecimento do elenco, se aproximar mais do Milito, né? Então, possivelmente, o Atlético deve anunciar isso aí nos próximos dias, mas pode ser nessa próxima segunda-feira. Ô, Rafa, minha expectativa está muito grande em relação a essa nova oportunidade que o Matheus Mendes vai ter nesse jogo de segunda-feira contra o Palmeiras. Porque a gente sabe que boa parte da torcida, não toda, mas uma boa parte da torcida do Atlético vinha criticando muito, e eu acho até de maneira injusta, o Everson, né? Por conta de alguns gols que ele tomou. Lá em Bragança, para mim, não houve nenhum tipo de erro do Everson, acho que não foi falha dele, mas a torcida do Atlético gosta de escolher um para Cristo, né? Já teve aqui o Gemerson, o último, né? Foi embora e agora parece que o alvo está no Everson. Então, ocasião do destino, com esse terceiro cartão amarelo, chega aí o Matheus Mendes para poder ter mais uma oportunidade. E aí me chama a atenção que das outras vezes, né, esse vai ser o sexto jogo, né, acho que é o sexto, sexto jogo dele no profissional. Das outras vezes ele foi muito bem, né, chamou atenção, principalmente naquele jogo contra o São Paulo no Morumbi. O time do Filipão ainda não havia vencido nenhum jogo e ele entrou ali e fez um bom papel. Teve também um jogo contra o Tombense no Independência, que ele entra com a expulsão do Everson, né, e pega até pênalti. Então, assim, tem estrela, né? O Matheus Mendes tem estrela. Então eu tô aí curioso para ver mais uma vez essa atuação dele. E fico com aquela interrogação, né, Rafa? Será que se ele for muito bem, o nosso Milito manteria o Matheus Mendes como titular? Se ele tivesse uma grande atuação contra o Palmeiras? Eu acho que o Everson ainda tem crédito. O que vocês pensam por aí? Ah, Breno Galante, você sabe que eu não sou muito defensor do Everson, não. Eu até falei aqui, porque eu tive na transmissão com o Daniel Seabra e com o Edivaldo Miranda, que no lance do gol do Bragantino, eu particularmente não achei falha. Eu só acho que ele foi juninho pra caramba de, sabendo que estava pendurado, caçar conversa fiada na entrada da área, cobrando cartão, sendo que a falta já estava assinalada. E aí ele toma um amarelo, que no jogo, ele que faz cera pra caramba, né, Lélio Gustavo? Poderia tomar o outro e piorar a situação do Atlético. E ainda que eu questione, dos três goleiros do Galo, ele é o melhor. Então, a minha reclamação com o Everson nesse último jogo foi o fato dele ter sido Juninho nesse cartão amarelo. Você achou falha, Lelão? O que você acha aí? Tem crédito o Everson também? Não achei falha, não. Ele é o titular do Atlético, isso aí é indiscutível. Camarada com a bagagem que ele já tem dentro do clube para ser barrado, assim, ele tem que levar no mínimo uns 5, 6 frangos aí consecutivos. O chute do Lucas Evangelista foi excelente. Ali da meia-lua é difícil para qualquer goleiro pegar. Então, realmente tem essa outra parte, né, do cartão, porque, aliás, os cartões dele, todos os cartões por cera, e às vezes, né? Às vezes não. Em todas elas são ceras até desnecessárias que ele acaba fazendo durante as partidas. Cada defesa é uma costela fraturada, parece, né, Rafa? Parece não, né? A costela, eu até brinco que é a costela zicada crônica do Everson. Já reparou? Não sei se você viu o jogo, provavelmente sim. Aquele lance da defesa que ele dá uma manchete e defende uma cabeçada no segundo tempo. Ele espalma a bola e já cai no chão. Ai. É crônico do Everson, mas assim, não achei falha dele também, reitero. O que você acha, Dimara, do Everson? Tem crédito? Eu também acho que não foi falha, mas acho que, né, o comportamento em si, o conjunto da obra dele no jogo foi muito ruim.
né? O cartão amarelo. E vou te ser mais sincera ainda. Quando ele começa a fazer cera, eu falei assim, vai levar vermelho, porque daí pode ser que o Atlético consiga algum efeito suspensivo. Pensei eu. Ele está tentando mudar a história para um vermelho que poderia caber aí, né, algum recurso do Atlético. Exatamente para não ficar de fora do jogo do Palmeiras. Mas você acha que isso ainda cabe no futebol brasileiro, Edmar? Cabe. Não cabe, não. Cabe, sim. Eu acho que cabia naqueles tempos antigos, até na final do Vasco e Palmeiras ficou muito famosa, que o Edmundo foi expulso para jogar a final. Foi, exatamente por causa desse lance. Olha, se isso aí couber ainda no futebol brasileiro, não é à toa que a gente tá nesse jejum sem ganhar absolutamente nada com a seleção, viu? Mas, sinceramente, Lele, eu achei que fosse alguma coisa nesse nível. Porque não cabia na minha cabeça um goleiro que tinha acabado de levar um amarelo, que era o terceiro, né? E ainda fazer cera, eu falei, mas o que ele tá querendo? Né? Achei assim, ou ele estava muito desconcentrado na partida, e aí, por isso o amarelo, e por isso, né, ali aquela cera toda, mas eu fiquei pensando, não é possível, um goleiro experiente como ele, titular de uma equipe como a do Atlético, com tudo que ele tem, assim, ele tá querendo o quê na cera? Eu realmente fiquei com dúvidas nessa parte. Ô, Penidão. Edvaldo, tá vazando aí, meu amigão. Vazando aí, Estamos te ouvindo aí, meu querido. Mas, assim, com relação a uma substituição dele, acho que isso não acontece, não. Pelo menos não por enquanto, né? Enquanto não houver uma pressão maior ou como o Lélio falou, algo mais assim. Só enquanto o Edivaldo ajeita os detalhes com a Central, 2 mensagens de ouvintes aqui. O Romério do Jardim Riacho tá falando, tá na hora do Everson pegar um banco. Virou comediante e chama gol. Foi o que disse o Romério aqui no WhatsApp. E também o Léo do Carlos Prates. Everson enrola mesmo, mas o torcedor do Galo, não todos são loucos para arrumar uma falha em cima dele. Ótimo goleiro e acho ele muito seguro. Não teve falha nos últimos gols. Eu já acho o contrário, viu, Léo? Acho que em alguns lances tem falha de posicionamento dele, sim. Mas das 3 opções, ele ainda é o melhor. Daqui a pouquinho a gente volta a falar dessas possibilidades para o jogo contra o Palmeiras. Lembrando que mais cedo... Edvaldo, tá ok, Diego? Lembrando que mais cedo a gente até fez um exercício aqui. Fred Teixeira ontem estava mostrando a lista de relacionados e tudo mais que tem no time do Palmeiras e também os pendurados para o jogo de hoje à noite com o Vasco, né? Eu falei de 2 nomes apenas, não foi, Lélio Gustavo? Zé Rafael e Gabriel Menino, né? Exatamente. 2 pendurados. Isso. De pendurados só os 2. Alguns convocados, mas assim, ligar o secador também para ver se tem alguém pendurado ou suspenso no time do Palmeiras, aí também já é demais, né, Breno Galante? Pelo amor de Deus. O Atlético que acabou se botando também nessa situação. Desidratou o elenco, como o Seabra falou, não contratou, não leva os moleques da base, não sei se porque não tem qualidade ou porque não botam fé na turma. E aí, meu amigo, não tem muito o que fazer, não tem janela aberta, não dá pra mudar a situação até segunda. Então, não tem tu, vai tu mesmo, viu, Breno Galante? Rafa, mas eu acho que o que a gente viu contra o Bragantino deixa um lado positivo para o torcedor. Até quando o Milito chega na coletiva e fala que o time dele pode até não vencer a partida, mas que vai competir, vai brigar até o final, que vai tentar ganhar toda a dividida de bola. Esse espírito que o Milito está trazendo para o Atlético e para mostrar que esses jogadores que estão entrando têm que mostrar, né, o seu valor é agora. E aí nós estamos falando de Cadu, de Alisson, de Rômulo, jogadores que estão tendo oportunidades. Claro que o Palmeiras, se a gente for analisar num contexto geral, por conta dos desfalques do Atlético, é o grande favorito? Talvez sim, mas o Atlético joga em casa, joga na Arena MRV, essa questão de sempre ter um favorito no futebol, nem sempre o favorito leva a melhor, nem sempre o melhor time vence, tem que mostrar algo mais dentro de campo, tem que correr mais. A gente tem essa notícia aí que daqui a pouco nós vamos aprofundar sobre uma possível volta do Hulk, que pode ser um ponto fundamental para poder reforçar o time do Atlético. O Hulk faz muita diferença, né? Então, eu ainda acho que o Atlético tem chance sim de até ter um bom resultado com o Palmeiras. Hoje, vou falar o que eu falei contra o Bragantino.
O Atlético tem chance de ganhar? Tem. Mas um empate hoje, se a gente negociasse antes do jogo contra o Palmeiras, um empate tá bom? Eu acho que estaria bom por conta dos desfalques do Atlético. Mas depois do que eu vi lá em Bragança Paulista, pela entrega do time e o espírito que o Milito está com esse elenco e também a união desse elenco, né? O que o Scarpa falou depois do jogo, né? Que os jogadores estavam querendo mostrar até para a torcida que tá aí, né? Com birra em cima de um de outro, querendo em contratações mostrar o seu valor. Eu acho que a gente pode ter uma grata surpresa aí nesse jogo de segunda-feira, Rafa. Bom, mas é só, sim, pode falar, um pouquinho claro. disso que o Breno está falando. Isso realmente é um dos ingredientes para você fazer um grande time ou para você fazer uma grande partida, né? A união, a superação, não sei o quê. Mas tem uma coisa que chama futebol, né? Jogado mesmo, aquilo que é dentro de campo e tudo mais. E em condições normais das duas equipes, né? Elas estando com todos os seus jogadores e tal, eu esperaria um grande jogo. Mas nessas condições em que o Atlético vai entrar em campo e a gente não sabe o que vai acontecer direito com o Palmeiras, porque ainda tem um jogo hoje, eu acho que só isso não vai funcionar. Né? Tanto é verdade que o próprio Milito, depois do jogo lá em Bragança Paulista, ele falou: não vou aumentar os jogadores do banco porque os meninos da base não têm condições ainda, ponto, acabou. Né? Foi meio que uma resposta disso. E acho que cabe também ao Atlético uma explicação nesse sentido em relação ao próprio trabalho da base. Né? Acho que é importante, porque não foi só ele. O Luiz Felipe também falava dessa questão da base quando se questionava tanto o aproveitamento dos meninos. É normal? Pode ser, né? Mas é necessário que haja, sim, uma explicação nesse sentido. 5h20, eu vou voltar com o Edivaldo, lá na sede do Galo. Antes, só aqui a listinha, tá? Palmeiras tem como desfalques para hoje à noite Bruno Rodrigues, fez uma cirurgia no joelho, Gustavo Gomes convocado e mesmo que estivesse à disposição, estava suspenso, então não poderia jogar hoje. Richard Rios convocado, os pendurados Gabriel Menino e o Zé Rafael que deve entrar como titular na equipe do Porco, ali na meiuca, no jogo de logo mais, contra o Vasco da Gama. Ed, deixa eu voltar contigo agora com imagens, Edivaldo. Conta pra mim o que tá acontecendo por aí na sede. Tem alguma movimentação de torcedor por aí já, Edivaldo? Pois é, Rafa. Antes só áudio, né? Agora para quem tá no radinho quiser, só correr pro YouTube de O Tempo em áudio e vídeo aqui direto da sede do Atlético em Lourdes. Rafa, movimentação de torcedores aqui praticamente não tem. A gente sabe que a loja oficial onde vai acontecer esse evento fica próxima aqui, mas não tão perto assim. E pra gente falar sobre o que aconteceu na cidade do Galo hoje, já que o técnico Gabriel Milito começou a preparar o time e, claro, a quebrar a cabeça para montar o Atlético para o jogo contra o Palmeiras na próxima segunda-feira, 8h30 da noite. Lembrando que esse jogo mudou, 8h30 da noite na Arena MRV. Você citou os desfalques do Palmeiras, o Atlético, a gente vem batendo nessa tecla, são muitos desfalques. Uma notícia boa e uma ruim. Vou começar primeiro pela ruim. O Atlético, então, confirmou a entorse no tornozelo esquerdo do Zaratio. A gente via destacando que a falta foi muito feia. Você, inclusive, estava no jogo comigo, né, Rafa? Naquele momento, a gente viu que foi muito feio quando o jogador do Bragantino caiu por cima do tornozelo do Zaratio. Então, dos males o menor, uma entorse. Eu falo isso porque poderia até ter acontecido algo pior, como uma fratura no tornozelo do Zaratio, porque foi um lance muito feio. Então o Zaratio vai desfalcar o Atlético para esse jogo contra o Palmeiras e outros mais ainda, já que essa entorse é algo que não se recupera tão rápido, né? É pelo menos 2 semanas aí no mínimo. E a boa notícia é que o Hulk, né? Jogador que estava com aquela lesão na posterior da coxa esquerda, sentiu no início do mês partida contra o Bahia na Arena MRV no segundo tempo. Inclusive ele foi substituído pelo Cadu, já está praticamente recuperado. Por que o praticamente recuperado? Ele iniciou a transição física na cidade do Galo, que é aquela última etapa antes de ser totalmente liberado do departamento médico. É a hora que observa se o jogador vai sentir ou não algum problema relacionado à lesão da qual ele está praticamente recuperado. E como a gente conhece bastante a força física que tem o Hulk, o quanto que ele se cuida, a possibilidade dele estar liberado para jogar à disposição do Milito contra o Palmeiras é muito grande. É um baita reforço, caso o Hulk esteja 100% para jogar, né, Rafa? Lélio Gustavo, sem muretar, você acha que é certo o Hulk voltar agora ou deveria preservá-lo para o jogo da Libertadores?
Não, da Libertadores ainda tem até agosto, né? Mas para a segunda, não, se eu fosse técnico, não voltaria. Esse é um jogo até, se o Atlético perder, normal, de ser derrotado, sabe? E no retorno ele pode ir lá e buscar os pontos em São Paulo. Não há necessidade nenhuma se o Hulk não tiver condições de jogar na segunda-feira. Eu guardaria até para jogar contra o Vitória lá em Salvador. Esse é jogo que o Atlético não pode perder ponto. E aí, Breno Galante? Ô, Rafa, eu vou ser bem sincero, eu vou confiar plenamente no departamento médico do Atlético, que tem lá profissionais gabaritados para isso, né? Se liberarem ele para ir pro jogo é porque ele tem condições. Eu não acredito que o Atlético liberaria ele meia boca só por ser o Palmeiras. Eu acho que não. Até para não correr o risco. O Lélio disse aí, tem outros jogos aí, tem uma maratona de jogos um atrás do outro. Eu acho que se o Hulk estiver em campo na segunda-feira, é porque, graças ao biotipo dele, né? Ele é um jogador que se cuida muito fora de campo, ele conseguiu uma recuperação dentro de um prazo até surpreendente, né? Foi uma lesão grau 1, imagina-se 15 dias de retorno, então tá um pouquinho antes, né? Mas eu confio. Se o Atlético colocar ele em campo, eu acho que é porque tem plenas condições. E aí, Dilmara? Eu não colocaria, não. Até o Breno falou bem aí, foi surpreendente a recuperação dele. Ele tem esse biotipo, ele tem essa recuperação de condição física, técnica a gente não precisa nem falar, né? Ele realmente surpreende muita gente nessas recuperações, mas eu acho que ele é um jogador importantíssimo para o Atlético para arriscar. Eu também não colocaria, não. Até porque a gente sabe que é mais um jogo e mais do que isso, existe uma rivalidade, né? Existe uma coisa do outro lado, e principalmente o Hulk em relação ao Palmeiras. E do Atlético também. Então, assim, não vai ser jogo de pegado mesmo, e eu não colocaria. É isso, turma. 5h26, volto com o Edivaldo Miranda pra gente seguir. Já estamos na reta final desse tempo único do Galo no Tempo Esportes, até porque 6h30 tem um jogo do Cruzeiro. Fala, Ed. Pois é, Rafa. Daqui para frente, então, a gente vai debater o principal gargalo do Milito para esse jogo contra o Palmeiras, né? Que é o setor de meio de campo. Haja vista que existe a possibilidade do Hulk voltar ao ataque para esse jogo contra o Palmeiras. Bom, agora já está confirmado, ele não tem o Zarate, que foi o segundo volante do jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, o Milito, como não tem o Batalha suspenso, ele tem ali de ofício o Paulo Vitor, né, que ficou fora do jogo passado contra o Bragantino porque estava buscando uma melhor condição física. Tudo leva a crer que o jogador vai estar à disposição. Resta saber se o Milito já vai usar ele de cara, por exemplo, se ele vai estar tecnicamente pronto para esse jogo contra o time do Palmeiras. Não tem muita escapatória. E aí, os jogadores que ele vai ter à disposição para fazer ali as funções de segundo homem, por exemplo, do meio de campo, pode ser o Igor Gomes. E aí, se o Igor Gomes fizer essa função, o Pedrinho, por exemplo, pode começar entre os titulares fazendo ali a meiuca. O Lélio ontem até citou também da possibilidade do Scarpa fazer essa função. Mas e aí? Se não tem o Scarpa na esquerda, vai quem? Que é o jogador que vem fazendo ali a função do Guilherme Arana. E até para ilustrar também a respeito dos jogadores que estão com as seleções, vamos lá. O Chile ainda não divulgou a lista oficial da Copa América. Mas o Vargas certamente vai estar nessa lista. Acho que não vai ter nenhum erro. Então, segue desfalcando o Atlético. O Guilherme Arana, por exemplo, se a seleção brasileira chegar até a final, só volta a partir do dia 14 de julho. O mesmo acontece também com o Alan Franco. Se a seleção do Equador eventualmente chegar até a final, só a partir do dia 14 de julho. Então, vai ser um mês bem difícil. Mas o Milito já falou, né? Que é hora do time mostrar mesmo a força que tem e competir com a faca nos dentes. É isso, Edivaldo. Bom, mais detalhes da cobertura desse evento com a presença do Bernard. Os nossos ouvintes, os nossos leitores podem acompanhar lá no portal de O Tempo Esportes. Dentro da jornada do Cruzeiro, você volta com mais informações, Ed? Combinado. Valeu, Ed. Edivaldo Miranda, direto da sede de Lourdes, em instantes. Mais informações do Galo aqui na nossa programação. Breno Galante, para ir fechando contigo também, meu velho. Mais algum detalhe por aí?
Não, Rafa, só lamentar, né, essa confirmação da lesão do Zarate, porque o Zarate tá com azar danado, né? A gente lembra que no começo do ano lá, dia 3 de fevereiro, naquele clássico contra o Cruzeiro, né, 15 minutos, teve aquela lesão na posterior da coxa, demorou para voltar, aí agora que ele vai se firmando, mais uma lesão. Aliás, o Zarate tem uma recorrente aí, história de lesões no Atlético, né? Torcer para ele se recuperar bem, porque realmente faz falta, viu? Agora, ô Milito, torcer também para que ninguém se machuque nos treinos, né, meu amigo? Porque a bruxa tá solta, viu, Rafa? Tô torcendo até para treino agora, para não ter problema em treino. O time do Atlético ainda treina sexta, sábado, domingo, 3 dias de sofrimento, mas para que ter tudo certo, que ninguém se machuque, para a gente poder ter um time, pelo menos aí, estruturado para esse jogo contra o Palmeiras. Um abraço aí, até amanhã, Rafa.